bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Nesse programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como Jesus transformou a vida de cada um. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi pessoal, eu sou a Ticiane e dedico essa parte justamente a Deus, que é com muitas honras que nós glorificamos a Ele, que podendo estar aqui por mais um episódio, que a gente podendo trazer mais testemunhos para você que está assistindo, que a sua vida venha a ser edificada, a sua vida venha a ser restaurada, que o seu lar venha a ser transformado cada dia mais. E que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Ele nada nós somos. E eu creio que vai ser uma bênção esse podcast, uma bênção esse episódio, que você fique até o final e confira tudo. E também, mais uma vez, agradecendo nossos patrocinadores Espaço S. Meninas, mulheres, vocês que estão querendo um dia de princesa, um dia em que seja somente pra ti, as meninas são excepcionais lá. Tem todo tipo de tratamento, tem questão de pé, mão, tem tratamento capilar, tudo que você imaginar, maquiagem para formatura, para casamento, quem está se preparando para casar ali, vai dica já, dia de noiva, dia de madrinha lá no Espaço S com as meninas. Isso aí é um espaço bem completo, então. E também agradecemos a El Peralta Barbearia, né, para você que quer deixar o seu cabelo sempre alinhado, sempre com o corte renovado. A El Peralta é o lugar certo. Eles contam com o Clube do Peralta, onde vocês pagam um valor mensal e você corta quantas vezes você quiser durante o mês. Então é algo muito benéfico, né, para quem sempre quer deixar o cabelo arrumado, tem um serviço que precisa estar sempre alinhado, lá é o lugar certo. Também agradecemos a Harmonize Persianas, né, você que quer decorar o seu ambiente, deixar ele mais aconchegante, quer tapar aquele sol que muitas vezes estraga, né, os produtos da casa, estraga os móveis. Então a Harmonize Persiana tem os produtos necessários para a casa de cada um de vocês. E também agradecemos a Lotérica São Geraldo, que fica próxima à sinaleira da Fidene, né? Vocês que querem confiança, agilidade, lá é o lugar certo. E vamos então agora para os nossos convidados, nossos irmãos em Cristo. Nós já estávamos aqui conversando um pouco de São Bênção do Senhor, nossa irmã Gisele e Josemar. Isso aí, então vamos lá, como que começou essa história de vocês com Jesus, né? Como que a vida de vocês foi se transformando a partir desse encontro, então. A palavra fica com vocês a partir de agora. Amém. Também queremos agradecer a oportunidade de poder estar aqui juntamente com vocês, né? Que é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho do Senhor Jesus sobre nossas vidas, né? Amém. Porque assim, porque é tão pouco perto de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. É verdade. É verdade. Desde o nosso nascer, tudo, né? Isso. Do nosso levantar, do nosso deitar, é tudo, a nossa vida está dedicada a Ele. É verdade. E eu venho assim dizer que eu vim de um lar cristão, né? A minha mãe é uma mulher, ela é missionária, hoje na cidade de Cerro Largo, juntamente com o meu padrasto, eles cuidam de uma igreja lá, aonde nós somos congregados juntamente com meu esposo, e aonde é uma bênção, para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma igreja pentecostal. E eu fui criada na igreja pentecostal. Já nasceu um lar cristão. Isso. Aí, com o tempo, eu fiquei na adolescência, ali, aborrecência, né? Acabei me afastando. Sempre tem uma fase, né? Acabei me afastando dos caminhos do Senhor Jesus. Fiquei 15 anos afastada. 15 anos eu fiquei afastada. Aí, mas assim, por esse tempo que eu fiquei afastada, Deus sempre teve presente na minha vida. Jesus, ele sempre esteve cuidando de mim, em todos os sentidos. Por quê? Porque eu tinha uma mãe, tenho uma mãe, que sempre estava orando por mim. Sempre estava ali intercedendo por mim, sabe? E assim, e através das orações, e eu estando mesmo nesse mundo, né? Assim, sem estar nos caminhos do Senhor, Jesus colocou o meu esposo no meu lado. Foi onde nós se conhecemos também. E vocês se conheceram quando você estava
nesse período dos 15 anos ali. Isso, no período que eu estava afastada da presença do Senhor Jesus, isso. Até, foi assim, eu entrei no primeiro ano e ele estava saindo já do terceiro ano, então foi algo por Deus mesmo, foi por Deus. Foi até porque Deus ainda usou vasos para falar que realmente foi Ele que colocou ele do meu lado. E hoje eu tenho a certeza que realmente foi Deus que colocou ele do meu lado, pelo varão que ele tem sido ao meu lado. Amém, glória a Deus. E daí, a partir dali, eu fiquei, através da oração da minha mãe, 15 anos afastada. Aí eu voltei para os caminhos do Senhor, né? Então Jesus disse, vem que chegou a hora. Chegou o momento. Chegou o momento. E não adianta. Tu Uma hora pode correr de um lado pro outro se Jesus tá te chamando, ou tu vem pelo amor, ou tu vem pela dor. Então, o que é preferível? Vem pelo amor do Senhor, claro, né? Com certeza. Aí eu comecei a dar ouvido para o Senhor Jesus. Nisso nós já tínhamos casado, eu casei com 16, ele com 18. Novinhos também. Novinhos. Casamos novo e com 21 nós tivemos o meu mais velho, que hoje tem 14 anos, o Nicolas, que é uma bênção nas nossas vidas também. E com 27 eu tive o Gabriel, que hoje tem 8 aninhos também. Os dois são umas bênçãos nas nossas vidas, são presentes de Deus nas nossas vidas. E então faz assim exatamente mais ou menos uns 7 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter voltado para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eu cheguei e disse para ele, olha, chegou a hora, Deus está me chamando. Deus, ele permitiu acontecer alguma circunstância para que você fosse voltar para ele, assim? Ou você sentiu no seu coração que era o momento de voltar para os caminhos do Senhor? Uma coisa muito interessante, que eu senti, assim, vontade de estar na casa, assim, do Senhor. Só que aquelas coisinhas, sabe? Como assim, eu fui criada numa igreja pentecostal, então a nossa igreja, ela tem bastante, como é que eu vou te dizer, bastante doutrinas, sabe? Os usos e costumes, Isso. E daí, naquela época ali, então, era o que me travava um pouquinho, Entendi. Aí foi quando, ali na igreja da minha mãe, Deus começou a tocar no coração dela para começar a dar oportunidade para quem gostaria de fazer algo para o Senhor Jesus. E a partir dali, eu comecei a ter oportunidade para louvar o Senhor Jesus. E aquilo ali foi me tocando, foi reacendendo. A chama. É a estratégia que Jesus vai usando, né? Isso. E Deus foi acendendo isso dentro de mim. Reacendendo, sabe? E ali Deus foi me moldando, Deus foi trabalhando. Chegou um momento que daí eu disse assim, não, agora eu preciso. É isso que eu quero pra mim. E eu quero Jesus na minha vida de novo. E Jesus estava me chamando, sabe? Assim, eu sentia ele me chamando, ele usou vasos para falar comigo também, sabe? Através que ele estava me dando oportunidades, que era para mim voltar ainda, que ele precisava, né? Entendi. Como ele precisa de cada um de nós para falar do amor dele, para fazer a vontade dele. Então, ali eu tomei uma decisão e voltei para os caminhos do Senhor. Aí eu cheguei e falei para ele, chegou a hora e eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Aí eu achei que ele ia ficar, né? Mas não, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, ele disse para mim, olha, eu sabia que essa hora ia chegar. Mas eu tô aqui, ele disse, eu ainda não, mas tô aqui para te apoiar no que tu precisar. E daí, ali eu comecei, sabe? Que nem ali na nossa igreja, que nem eu falei para vocês, a nossa igreja tem doutrina, sabe? Então, aí eu conversei com a missionária, que é a minha mãe, né, da igreja. Aí ela colocou, ó, as doutrinas são assim, mas é Deus que vai te transformar, não sou eu. Exatamente. Ela disse, venha, que nem diz a palavra do Senhor, venha como estás, que eu te transformarei. Sim. Né? Então, a partir dali, eu comecei, e Deus começou trabalhando na minha vida. Muitas vezes a gente pensa, né, que a gente tem que mudar pra poder começar... Pra poder ir pra igreja, igreja, mas é que não adianta. Se tu vai tentar mudar, tu vai passar a vida inteira tentando mudar e tu nunca vai estar preparado. Quem faz a obra é o Espírito Santo, É o Espírito Santo. É que nem diz a palavra, né? Vem como está, que eu te transformo. Não é pra te vir e continuar da forma que você tá. Não. Jesus quer que tu vai até ele
para Ele trabalhar na tua vida. E a partir dali, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a me transformar, sabe? E para honra e glória do Senhor, eu posso dizer assim, ó, que sou muito feliz de estar cada dia mais na presença dEle. Eu quero mais esse Jesus para mim, sabe? É uma bênção, eu quero mais né? sentir a presença dEle, de poder fazer algo para Ele. Então, a partir dali, comecei a orar pelo meu esposo. No início eu queria ficar brava com ele, ele tá na igreja. Ai, queria sabe, querer obrigar ele. Ai, tu tem que aceitar Jesus. Ai, tu tem que, sabe? Mas não é isso que Deus quer. Não é nem por força, nem por violência, né? É verdade. Então, ali Deus começou... E daí, muitas vezes, assim, o inimigo também, ele é sujo, né? Ele é astuto. Então, muitas vezes, ele usava ele pra me entristecer o meu coração. Que às vezes, chegando essas horas na igreja, ou tipo, por que tu não pode fazer isso, por que não faz aquilo, por que tu não pode usar uma maquiagem, por que isso, por que aquilo. É que como a norma da minha igreja é essa, eu tenho que seguir ali, seguir como tem que Segue ser. o líder. Isso. As normas do líder, né? Senão tu acaba estando em pecado, né? Sim, com certeza, porque é a norma da minha igreja. Se eu tô ali é porque eu quero. Exatamente. Sim, isso aí. Né? Foi onde que Jesus me chamou. Isso, você Então, não é obrigada a ir isso. e seguir os costumes, né? Só que é Jesus que vai trabalhar. Exatamente. É isso aí, sabe? Exatamente. Só que no momento ele não entendia, Sim. claro, né? E, enfim. Aí o que eu comecei a fazer? Daí um dia Deus usou um vaso para falar comigo. Que não era mais para mim insistir, que era só para mim orar por ele. E eu comecei a orar. Em vez de eu começar a brigar, discutir com ele, eu orava. Comecei a me calar mais e orar por ele. Às vezes ele chegava, daí ele falava alguma coisa que me entristecia, eu ficava calada e ia orar. Em favor da vida dele, ele saía, eu ia orar. É o que eu fazia. Mas ele sempre assim, ó, o bom é que ele nunca foi um homem de sair, coisa. Não, ele sempre foi um homem que estava ali do meu lado, sabe? Sempre foi um homem que me apoiava, sempre estava junto comigo ali, só não estava junto na igreja. Às vezes, claro, às vezes ele ia nos cultos comigo, frequentava os cultos, assim, mas ainda não era o que ele... Na verdade, ele também estava lutando contra, né? Porque não é fácil, né? A gente vê as coisas assim e a gente quer, que nem tá falando, a gente quer mudar primeiro antes de ir, sabe? Exatamente. Daí, falando, né, permissão dela, agora até cortar um pouco a Não, para fica bem à começar o meu. vontade. Bem à vontade. Né, e a oportunidade que nós estamos tendo aqui é muito grandiosa, né? Para Deus, principalmente, e para o nosso Jesus Cristo. Isso, porque o que a gente tem? É nossos testemunhos. É verdade. Não adianta a gente vir aqui e falar e eu sair ali fora e ser outra pessoa. Então, foi uma das coisas que eu quis primeiro ir mudando, né? O meu pensamento. Entendi. Não tipo o meu jeito, nem, né? Mas o meu pensamento como, né, esposo, como pai, para ver o que eu quero. Porque eu não queria estar em cima do muro. Ou eu tô na igreja, ou eu tô fora da igreja. E daí foi as coisas acontecendo. E assim, contando um pouco do meu testemunho, eu perdi minha mãe com 3 anos, né? 3, 4 anos, não me lembro a época certa. A única coisa que eu me lembro da minha mãe é uma senhora com véu na cabeça e mais nada. E daí eu tenho um irmão, que também ele se batizou, tá na igreja também um pouco antes de mim, ele tomou a decisão. E daí a gente foi criado com madrasta, coisa, tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado, mas graças a Deus, ele tem, né, tem um plano na vida nossa. Isso. Então, e nós tivemos uma madrasta excelente, mas ela faleceu, depois a gente foi criado por outra, e a gente foi indo. Mas graças a Deus a gente tinha os amigos, né? Que nem eu falo pro meu filho hoje, tu vai ser convidado para experimentar coisas erradas, mas o teu amigo de verdade não te obriga. Isso. Ele te oferece. Se tu não quer, E te respeito. te respeito. E foi assim que eu tive. Tinha meus amigos ali, viviam a vida louca deles e eu trabalhava desde meus 13 anos trabalhando, vivendo a minha vida. E tem uma coisa engraçada, quando eu conheci ela estava fora da igreja, sabe? E toda periquitada, sabe? Toda aquela... né, jovem, né? Roupa mais curta, brinco. Mas, e daí nós passamos numa igreja, para baixo onde ela morava. Isso eu me lembro como se fosse hoje. E era um barulho. Igreja pentecostal é fogo, né? Fogo. Mas eu não conhecia, né? Nunca...
E daí, zombei da igreja. Zombei, né? Falei pra ela ainda, gol, né? E ela deu risada em mim. Ela disse, não, sim, daí eu até dei um tiro, sabe? E olha, e tu não tem noção, eu até, pra te ter uma noção, nós louvemos ao Senhor lá. Nesse lugar. Depois, né, que me batizei, mas daí agora eu já atropelei um pouco. Daquela igreja que eu zombei lá, eu fui lá. E sou super bem recebido. E a gente não é congregado lá, mas a gente é muito bem recebido. A gente gosta de estar lá. Daí foi passando o tempo. E daí a minha sogra sempre foi da igreja. E o tempo foi passando. E ela foi começando. O que a gente tem? Todos nós temos uma como é que eu vou dizer? Uma brasa. Isso. Viu a palavra? Uma brasa. E se a gente, que nem aqui, se a gente se aproxima, a gente assopra aquela brasa, quer se aproximar de Deus, ou de pessoas que edificam, essa brasa vai crescendo. E vira uma chama, que foi acontecendo. Quando ela estava na igreja, ela estava com uma chama. Mas quando eu conheci com ela, só tinha uma brasinha. E a mãe dela deu essa oportunidade através de Deus, da sabedoria que deu Deus para ela, e através de Jesus ensinou, e ela foi tendo as oportunidades. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu já estava, sabe, não era tipo aquela resistência que tu tinha, mas ia acontecer natural. E quando ela veio para mim me contar, ela, acho que de repente ela se levou surpresa, né, deu receber ela bem. Deus estava preparando o teu coração também. E foi indo, sabe? E foi indo, e ela foi, se batizou, voltou, né, que na verdade ela só, né, reconciliou, e foi indo, e aconteceu isso que ela falou. A gente, às vezes, ela chegava em casa e eu tava ali, né, porque ela se atrasou, ou porque isso. E daí não tinha um entendimento, como é que é. Simplesmente tu não vai na igreja, tu escuta a palavra e tu vira as costas. Tu vai lá, cumprimenta o irmão. E daí depois, eu fui sabendo disso, né? Não sabia que era assim. Claro. E daí tu fica conversando de Jesus com o teu irmão. Depois que a gente tá nesse mundo que a gente... Agora eu tenho que puxar. Ver que as coisas são diferentes. Claro. E daí eu, né, fui indo. E daí quando vê, eu falei com a minha sogra, falei, como é assim? Ela disse, não, vem como é que tu tá. E Deus vai te mudar. Devagarzinho. Não fica pensando na doutrina. Não fica pensando que tu vai ter que andar assim. Senão tu não vem. Quem vai? Se tu pensar na doutrina, tu não vai. A gente nunca vai estar preparado, né? Para receber Jesus. A gente nunca vai ter essa preparação, né? E daí, tipo, quando ela voltou, ela já foi, tirou, sabe, as brincos, já foi mudando. Por quê? Porque, tipo, a igreja é que nem uma empresa. Né? Tu tem o teu uniforme. Né? Então, nós seguimos o uniforme daquela igreja. Como vocês seguem de vocês. Aqui nós estamos falando de Jesus, não estamos falando de igreja. Isso que é legal. Sabe? Não temos aqui... Com placa, puxando pro teu lado e nem eu pro meu. Nós servimos um Deus só. Exatamente. E daí foi indo e as coisas foram acontecendo. Daí até quando meu irmão se batizou, né, mãe? E eu até falei, pai, mas é assim? Toma decisão. E já vai? Já se batiza? Fala essa parte. O irmão dele tomou a decisão, acho que em uma semana, né? Uns 15 dias, sabe? E ele já quis se batizar. E ele, mas é assim? Então, de repente. Chegou e já tá quis. No, é aquele amor, aquele amor né? que tu... E daí eu disse pra ele, é assim. E tomam decisão e vão se batizar, assim, né? E foi passando o tempo, mais uns tempos ali pra frente. E daí a gente acho que participou de um culto online lá da igreja, acho que foi uma coisa assim. Daí Deus usou o pastor para me entregar lá. Que aquele dia eu ia tomar uma decisão. E que essa decisão ia mudar a minha vida. E daí aquele negócio... Tu sente que é pra ti. Tu sente que é aquilo que tá faltando. Mas tu ainda quer segurar. E daí foi, nós ligamos para uma irmã, acho que foi. Oramos juntamente com a irmã. E fizemos uma ligação. E a gente tem as dúvidas, é normal, né? Claro. E aquela irmã também disse a mesma coisa. Deus só confirmou através dela. E daí o que eu fiz? No outro dia me batizei. Mais rápido que meu irmão. Mais rápido que meu irmão. Ele nem marcou, tava entrando dentro d'água. Sim. Simplesmente falei pra minha sogra, falei, como é que funciona o batismo? Tem que agendar? Como é que é? Ela disse, não, pode tu sentir, batizar. Então vamos. Eu falei, amanhã eu tô aí. Sério? Mas a minha sogra, né, é uma mãe pra mim.
Ela tem um amor por mim e eu tenho um amor por ela. Que benção. Tipo assim, a mãe que eu não tive, eu tenho ela. Uhum. Por mais que, né? Ela é uma mãe espiritual pra ti, né? Isso. Uhum. E, tipo assim, me quer bem. Não é só porque ora, porque eu sou genro, mas é um carinho, assim, que é diferente. É diferente, sim, eu te entendo. E daí, simplesmente, sério, e se alegremos, e quando viu, eu tava descendo as águas lá. Coisa boa. E daí ela já... E daí se abracemos, e ela já falou em línguas na água. O Espírito Santo ali desceu, sabe? Foi tremendo. Mas foi imagina. E eu pensei, agora, como é que vai ser daqui pra frente? E daí Deus tá fazendo. Né? Se vocês viram aqui, eu quieto aqui, mas o que esse homem vai falar ali? Né? Só que, tipo assim, eu deixei ela falar, mas daí agora tu vai indo, tu vai falando, e tu vai vendo a diferença que é. Isso, Deus vai diferença. trazer. O antes e o depois, né? E sabe o que é legal? E às vezes, assim, as pessoas veem e te falar assim pra ti, como tu era. Tu era assim, e tu fica E pressionado. daí ele diz assim, Eu era assim. E eu, E um monte de coisa que não vem ao caso aqui. É que quando a gente tá no mundo, né, que a gente não conhece, a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não tem os frutos do Espírito Santo. Que é a paz, a benignidade, a bondade. Né? Por mais que a gente tenha uma educação de ser correto, que nem você disse ali, é o que tem, né? Se eu tenho verdadeiros amigos, ele não vai me obrigar, ele vai só oferecer. Então isso vem o quê? Vem da tua educação. Tu foi educado dessa forma de ser correto. Mas, por mais que a gente tenha uma educação que nem eu tive também, é uma educação muito correta, sabe? Não aceita isso. Jamais pega algo que não é teu. Jamais saia com dinheiro que não é teu. Só que ainda me faltava também a mesma coisa, os frutos do Espírito Santo. Né? Que a gente só passa a ter a partir do momento que a gente tem esse encontro com o Senhor. Né? Que daí o Espírito Santo entra, a gente não entende no início. Mas daqui a pouco acontece uma prova, uma luta, e a gente permanece firme, e a gente vê, nossa, eu consegui vencer. Bem isso. E aí a gente começa a ver, não, mas tem algo diferente em mim. E Tem é algo, Jesus. Que nem assim, ó, muitos falam assim, mas vai ser crente pra passar luta. Tu tá no mundo, tu Mas também tá passando luta. Jesus mesmo falou que teremos aflições, né? E outra coisa, a tua luta se torna mais leve. Isso. Mas se tu deixar Jesus conduzir teu barco. Exatamente. Né? É. Agora, se você quer conduzir, aí já fica diferente. Dificulta, Se tu né? quer remar sozinho, Jesus vai deixar tu remar. Vamos ver até onde tu vai. E assim não, assim, quando tu tá naquela luta, naquela prova, tu vai lá, dobra teu joelho, chora diante de Deus, que é o que Deus quer, né? Jesus quer que tu feche a porta do teu quarto e tu coloca pra Ele. Isso. Não pro vizinho, pro fulano, pra Beltrano, pra Jesus. Pra Jesus. É só Ele que pode te ajudar. Tanto que Ele pode levantar pessoas pra te ajudar, quanto que só Ele vai ali e vai te ajudar. Né? Então, nós temos que sempre colocar tudo diante dele. E é isso que aconteceu na minha vida. Que a partir do momento que eu comecei a dobrar meu joelho e orar por ele, Deus começou a agir na vida dele. E Deus começou a falar. Como é que é? A mulher sabe Edifica edifica sua sua casa. casa. E foi isso que É isso. aconteceu. E foi isso que aconteceu. Aí, muitas vezes eu orava, ligava pra minha mãe, vamos orar juntas, e nós orava juntas, ela sempre esteve disposta, vamos orar, oremos juntas, sabe? E quantas vezes eu chorei, não vou negar, né? A gente chora diante de Deus, pede pra Deus dar força, sabe? E Deus sempre esteve ali, e através de palavras, Deus usava também pra falar, pra edificar o nosso vaso. E um filme que esses dias eu falei pra ele que muito me ajudou foi aquele Quarto de Guerra. É uma gente, benção esse assistiu. filme, gente. É bom. É muito maravilhoso. Esse filme foi assim, ó, muito bom pra mim. É o que eu fazia, sabe? Pegava, ia no meu quarto, fechava a porta do meu quarto e fazia do meu quarto um quarto de guerra. Ali eu orava, ora ainda, né? A gente tem que orar cada dia Constante mais, oração. né? Isso, Estar sempre buscando ao Senhor Jesus, porque é só Ele nas nossas vidas hoje. E então, ali eu dobrava meu joelho, orava e colocava diante de Deus tudo. E como eu queria ver a diferença na vida dele. E foi ali que Deus começou a trabalhar. Tanto que ele me fez a surpresa, que chegou e daí disse pra mim, viu, o que tu acha? Eu tô pensando em me batizar. Meu, imagina a tua alegria. E eu, tá falando sério? E eu, Jesus, mais uma vez você me surpreendeu. Mais uma vez. E daí ele disse, sim, tô falando sério. E daí até eu disse pra ele, não, tu que sabe? Nada, tu faz, né, conforme tá teu coração, Deus vai trabalhar e o que for vai ser. Aí no outro dia ele até foi trabalhar, não ficou em paz, né?
não ficou em paz né? E o Espírito Santo ali Tocando, e eu disse, Jesus, vai trabalhando. Vai trabalhando. vai trabalhando no vaso. Mas o legal, assim, o gratificante e o legal da história é que, tipo assim, tu começa a ver as pessoas testemunhando, falando pra gente como a gente era Isso. e como a gente tá se tornando, e a gente vê que a gente tá no caminho certo. Exatamente. A gente tá vendo que a gente tá... E eu vejo, assim, uma coisa que eu agradeço a Deus, é a diferença na minha casa, sabe? Uma, no nosso casamento, que hoje eu olho pra ela nua e crua, como se diz assim, sem maquiagem, sem nada, ela é linda pra mim, sabe? E isso, às vezes, quando eu não tava com aquela... junto no mesmo caminho, trilhando junto com ela, às vezes apareciam os defeitos, ficava e queimava, achava outra mais bonita, assim. Hoje não. Hoje pra mim ela é minha fortaleza. Não é porque ela tá junto, mas ela é minha fortaleza. Tipo, se ela enfraquecer, daí eu tô quebrado. Né? Eu falo pra ela, tu não pode, né? Eu posso, porque eu sou, como se diz, ela já é mais veterana, eu tô começando, devagarzinho. É juvenil ainda. Já tô começando. E é uma coisa que a gente vê, a diferença nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso lar. As pessoas vinham assim, dizer assim, como é bom, a gente sente uma paz aqui. E uma das coisas que eu falo e que eu quero preservar é ser aquele casal cristão, mas não aquele casal que quer converter todo mundo. Que quem for na minha casa só vai ouvir falar de Deus, só vai ouvir falar de Jesus Cristo. Não. A pessoa tem que dar a liberdade. Quando ela dá a liberdade, a gente vai lá e fala. Isso. Que a gente tem, como nós que somos cristãos, a gente tem que conversar os outros assuntos. Mas a gente tem que saber se colocar nos assuntos. Vamos falar de futebol? Vamos. Mas quando pegou para um lado jamais, tu fica quieto. Tu não precisa mais se envolver com aquele assunto. Mas deu para falar de Cristo, daí tu tá não tá. Daí tu já tá... É bem... Espera aí que eu vou começar. É isso aí, sabe? Agora tu me deu entrada. Assim, daí a gente comenta com as pessoas, assim, e é isso aí que tem que ser. Porque isso se torna uma conversa mais gostosa, né? Mais gostosa. Tipo, daí quando vê, a gente afasta às vezes as pessoas porque a gente quer converter a pessoa na má. E eu não fui convertido assim. Exatamente. Foi através de oração, foi através da oportunidade de ir, de cultuar, ver como é que é, ver a diferença nas outras pessoas. E daí as pessoas vão vendo isso aí. Mas não é na força que a gente ganha. Na religiosidade, né? Isso. Que a porque tudo é um processo, tudo né? É um processo. E daí a gente tem que pegar e fazer isso aí. Tipo assim, a gente tem que ser diferente. A gente, né? A gente cristão, a gente é diferente. Isso. No jeito de agir, no jeito de falar. Tem uns que, tipo, você veste diferente por causa da doutrina, que nós servimos, tem outros que não. Mas o falar da pessoa, tu vê que é diferente. O agir da pessoa. Um bom dia, uma boa tarde pra pessoa que tá te sacando as coisas no mercado, tu já tá sendo diferente daquela pessoa que tá ali, carrancuda, que simplesmente pagou e acha que o dinheiro Parece dela que a pessoa tem um brilho, né? E isso aí, sabe que isso aí que é gratificante. Eu trabalho numa empresa aqui em Juí, e as pessoas vêm e falam pra gente assim, mas tu tá diferente, tu tem um brilho diferente, sabe? Esse brilho daí até a oleosidade da testa é alguma coisa assim. Não, tá calor hoje? E é assim que funciona, não foi nem 1, nem 2, nem 3. E daí depois que tu toma coragem de falar de Jesus, porque tu não, né? Às vezes, assim, quando tu não é né, quando tu tá no mundo, tu fica ali, tu não vai. Mas quando tu tá ali na igreja, sabe? Daí tu tem mais ânimo de falar. Sim, tu tem um pouco mais de autoridade de falar, porque tu tá vivendo aquilo. E tu fala pras pessoas, daí tu descobre que tem quantas pessoas paradas. Sim. Tem bastante pessoas paradas que tu nem imagina que estão paradas. Magoadas. Que se frustraram, estão magoadas. E através do nosso testemunho, do programa de vocês, que hoje nós estamos gravando aqui, e às vezes do nosso conversar, tu descobre muitas pessoas. Tu olha assim, tu não sabe. Sabe? Isso já me aconteceu. E as pessoas ficam assim, te dão os parabéns da tua atitude. Eu ainda tô fraco pra isso. Sabe? E daí, no nosso lar que eu tava falando, dos nossos filhos. Sabe assim, eles agora oram antes do almoçar, antes das refeições. O meu filho agora, eu fui no futebol ali com ele. Fiquei muito orgulhoso dele, sabe? Um cara assim que foi respeitoso, não aceitou a provocação, não deixou os colegas brigarem. Ele saiu triste, mas ele tá diferente. Como eu tô diferente, ele tá diferente. Antes eu era aquele cara que gritava, xingava na grade. Dessa vez
eu tava quieto, vendo os lances lá. Ele foi bem, não gritei, não elogiei, nada, sabe? Fui aquele cara assistindo o jogo. Depois que ele saiu, eu abracei ele, e ele pra mim, como eu tô mudando, ele tá mudando também, sabe? Isso Nós somos espelhos, né, dentro das Isso nossas é casas. gratificante, tu ver a diferença. Porque ali, se tu tivesse ali gritando, esbravejando, tu não ia ter diferença das outras pessoas, né? Isso. Ali, queira ou não, tu tá fazendo o teu papel, mas tem alguém que te cuidou. Alguém... Tu não percebe, mas alguém cuidou. Por que ele tá assim? Por que ele tá daquele jeito? Vai ter um próximo jogo, por que isso? Daqui a pouco as pessoas começam a chegar, e aí? Né? Quem que tu é? E aí tu vai entrando na conversa, Chegou né? até um pai e disse pra mim, viu, teu filho tá jogando? Falei, sim, o meu é o zagueiro lá. Ele é o zagueiro, assim. Sabe, daí conversei, mas gritar e como eu era, pra te ver de como é que tá. Antes eu tinha que dizer, não vai. Pelo amor de Deus, não vai. E o meu guri dizia, mãe, não deixa o pai ir. Não deixa o pai ir. Porque ele ia lá, gritava com ele, isso e aquilo. Agora não, sabe? Então, assim, ó, é isso que eu digo. Jesus, ele vem, ele quer transformar a gente. Ele vem, se tu dá lugar, ele te transforma. Exatamente. E ele vai transformando, e é lindo transformar dele, o agir dele, né? É lindo o que ele faz na vida da gente. É só a gente deixar ele fazer. É só a gente deixar. A gente Porque abrir assim, o nosso coração. se a gente vai olhar pras coisas, se vai olhar pro lado ou pro outro, tu só se decepciona. Tu cai. verdade. Ou se tu olhar pras pessoas também, Isso. né? Principalmente. Tu não pode olhar pro defeito dos outros. Tu tem que olhar pra Jesus. Exatamente. Só pra Jesus. Ah, porque fulano vai lá na igreja lá e faz e acontece. É ele, é o fulano e Deus. E Deus, isso aí. Eu tenho que olhar pra Jesus. Porque nós somos seres humanos, né? Não é que a gente vira super-heróis ou Isso. super crentes, A gente né? é falho. A gente é falho, A gente continua falha. falhando. Quantas vezes a gente falha, né? E Quantas vezes ninguém é perfeito. Quantas vezes a gente, de repente, dá uma murmurada, isso. né? Ou vê um defeito no irmão. A gente não é... Se a hora que a gente chegar à perfeição, não vamos estar mais aqui. Exatamente. Nós já teríamos sido arrebatados, né? Sim. Né? Tá. Sempre vai vir um pensamento, uma atitude. Só que a diferença é que hoje o Espírito Santo ele nos constrange, né? É. Vai lá, pede perdão. E o legal agora, que os dois estão no mesmo caminho, os dois estão no mesmo pensamento, que às vezes a gente mesmo se cutuca. Tipo, a gente tipo assim, a gente vê que ela tá perdendo o freio dela. Calma. Calma um pouquinho. Sabe? Isso é bem... Isso é bom. Porque a É gente não quer ser aquele cristão que vai e fala do e coisa. Sabe? A gente quer ser diferente. Claro. E às vezes, querendo a gente começa e vai no calor da conversa, a gente já... Opa. É bem Calma. isso. Calma que lá no fim essa conversa vai chegar diferente. Então, Isso. tu falou um A, chegou lá um D, um E. Então, a Verdade. gente tá vigiando bastante nessa parte. E outra coisa assim, ó. Muitas vezes o inimigo, ele tenta entristecer a gente com situações que acontecem, né? Então, assim, daí, Usando digamos... pessoas próximas, assim, a maioria das vezes. Então, daí a gente chega assim e conversa. Muitas vezes eu chego pra ele, aconteceu isso, e ele muitas vezes ele chega e diz pra mim, mas não leva pra esse lado, tenta ver desse lado, assim, assim, assim. Aí, sabe, daí tu começa a prestar atenção, aí começa a aliviar aquilo aqui dentro. Daí tu, é verdade. O inimigo quer que tu entenda dessa forma, mas não é assim. Aí, se a outra pessoa dá ouvido pro Senhor, aí Deus usa ela para falar contigo. E Deus começa a trabalhar dentro de você. E muitas situações já aconteceu isso, né? Daí, digamos, ficar irado com uma coisa e chego, assim. E vice-versa, né? Porque, sabe? querendo ou não, um ajuda o outro. Né? É uma carne Quando só, a né? gente- só, uma né? carne só. Que nem eu falei pra ela esses tempos, a gente colocou em oração uns certos objetivos da nossa vida. E ela puxando pra um lado e eu puxei pra outro. Eu falei, amor, a gente tem que chegar num consenso. A gente tem uma carne só. Exatamente. Então, né, Deus vai estar ali. Tá, mas e se eu faço a vontade do Josemar, não é a vontade da Gisele? E eles são um. Então, vocês dois se decidem o que vocês querem. Senta e conversa. Deixe pra mim resolver, né? Que daí eu vou tomar atitude, senão enquanto isso eu vou ficar aqui olhando. E daí a gente decide, né? E Deus lá em cima, mas meu plano é outro. Bem assim. Aí o que a Tudo gente bem. fez? Vamos colocar nas mãos de Deus, ele que faz o que ele quiser. Vai, tipo É assim, verdade. vai ter pessoas que vão se levantar, mas isso acontece. Pra quê? Pra que estão fazendo isso? Mas não é nós. Nós coloquemos ali. Agora, se Deus vai querer que fazer isso, ele não sabe.
Quantas vezes Deus tem surpreendido a gente? Isso. Então, o que é o nosso testemunho? Nosso testemunho é que você, a mulher que tá sozinha nessa caminhada, ou o homem que tá sozinho nessa caminhada, não desiste. Continua orando, buscando o Senhor Jesus. Porque para Deus nada é impossível. É verdade. Só que não é por força e nem por violência. É através da oração, né? É através de buscar o Senhor Jesus que Ele vai trabalhar, que Ele vai agir. Ele que vai transformar. Mas, para isso, nós temos que ser persistentes na oração. Como a minha mãe foi durante 15 anos orando por mim. E para honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, né? Falando isso, dando esse testemunho para honra e glória do Senhor. E por também Deus usar vocês como canal de bênção. Amém. Né? Amém, glória a Deus. E outro testemunho é poder ganhar meu esposo pro Senhor Jesus. Sim. Que agora vai fazer 1 ano já que se batizou. Passa Glória a rápido. Deus. Passa, né? Passa. E a E obra quanto que Deus tempo- tem feito na nossa Quanto tempo vida. tu ficou orando por ele? Deu 6 anos e pouco. 6 anos. 6 anos. 6 anos e pouco. É, Orando por nós ele. estamos juntos desde 2005. Nós somos casados, vai fazer 18 anos de casado. Já 12 de maio. Nossa. Estamos juntos faz 19 anos. 6 anos E perseverando. 6 anos E orando. você via mudança na vida dela, que falava, nossa, ela tá mudando e eu quero isso pra mim. Via o processo acontecendo. A gente Ficava vê- pensativo. A gente vê a calmaria. A Uhum, pessoa que está no Espírito Santo é diferente. entendi. A gente nota. Só que daí, às vezes, aquela calmaria demais, pra gente que não tava, Que não entende. incomoda. Entendi. Mas depois que tu tá também, tu vê que é o certo. Aham, É. aham. Então, se a coisa tá dando errado, não adianta tu pegar, espraguejar, brigar. Tu vai e ora. E era isso que ela fazia. E eu não sabia. Entendeu? Quando eu chegava nervoso, ou quando as coisas não davam certo, ela tava na paz, mas eu tava eufórico pra resolver aquele negócio. E tu queria alguém pra brigar. Queria resolver o negócio. E ela não, orando. E ela tava orando para as coisas dar certo, orando para mim, tomar uma posição, Evitava discussões. evitava a Isso. discussão. Claro que no início ali, logo que eu me converti, eu tava naquele processo de... Já- Querer levar todo mundo pra Queria Jesus. E- Vamos que vai que é grana. Isso, sabe? Aí ele vinha e falava uma coisa e eu dizia, viu também? Tu não quer nada com nada. isso aí. Não quer ir pra Sabe? igreja? Não quer ir pra E igreja? daí, isso que é, né? Tipo, é um Era defeito. errado. Isso Era passa, errado, né? sabe? Não, então, é nesse assunto aí que eu queria entrar, para que as pessoas que estão assistindo, elas possam entender, às vezes, que a mulher ela precisa ser sábia também, você né? sabe. Né? De muitos momentos fechar a boca e Isso. mostrar que Jesus está transformando. Porque assim, ó, se você fosse ter a mesma vida antes, ele não ia ver a transformação de Jesus em você. Então o pensamento dele ia ser assim, por que eu vou mudar se ela continua a mesma? Isso. Por que, bem que eu vou isso. mudar se ela continua me desafiando, continua botando a boca em mim, continua brigando comigo? Até que Sabe? Jesus me puxou a orelha. Puxa, É. isso. Até que Jesus me deu um puxão de orelha. Aí eu, opa, Calma. tá errado? Tá errado. Como que tu vai ganhar teu esposo pra mim, sendo dessa forma, sendo desse jeito? Sisuda, né? Então, o que eu vi onde tava o erro? Em mim. Uhum. O erro tava em mim. É isso Porque que... eu tinha me convertido. Então, eu tinha que ser diferente pra ele. O que eu fiz? Comecei a pedir pra Deus começar a transformação em mim. Isso. E claro que Deus ainda tem muita coisa pra Claro, transformar. claro. Deus ainda tem muita coisa pra mudar na minha vida. E na né? minha também. Então, Sim, assim, ó, e todos eu nós, comecei a pedir pro Senhor começar a transformar e que Ele começasse a me ver de forma diferente. Isso. Que Ele começasse a me ver uma mulher mais bonita diante da presença de Deus. Que Ele começasse a ver o brilho espiritual do Senhor sobre a minha vida. Que não é aquela Gisele que ele enxergava antes. Que ele começasse... Que muitas vezes, daí o inimigo usava ele para me entristecer nessa questão. E primeiro eu debatia. Ai, por que isso? Porque eu batia a boca com ele. Aí Daí depois virava não. briga, né? Virava em briga. E era isso que o inimigo queria. Enquanto isso acontecia, ele estava aplaudindo. Tá dentro da igreja, mas tá fazendo o que eu quero. Isso. Entende? Aí, então, a partir dali, comecei a orar, comecei a pedir para Deus me transformar, que Deus agisse na minha vida em primeiro lugar. Que Deus começasse a fazer a diferença na minha vida para que Ele pudesse ver a diferença. E que Ele começasse a me ver de forma diferente. Né? E que Deus começasse, então, a trabalhar dentro do meu casamento, porque não era isso que eu queria.
Eu queria que Deus transformasse o nosso casamento. E o inimigo, ele é tão astuto que ele começou a trabalhar. Daí, ele trabalhava a semana inteira e de final de semana ele viajava. Fazendo outro serviço. Um extra. Um extra. Uhum. E daí, então, ele estava direto. Nem na igreja mais ele estava conseguindo ir. Antes ele ia mais. E tu vê como é que é o trabalhar do inimigo, né? Ele estava conquistando aqui. Só que a vida espiritual dele estava desabando. E até mesmo, eu disse pra ele, dentro do nosso lar, o inimigo estava se infiltrando cada vez mais. Que tinha vezes que ele chegava em casa e dizia pra ele, ai, não vejo a hora que vai viajar. Porque assim começou, sabe? Como é que eu vou te dizer? Não era ele. Não era o Josemar. É o próprio agir do inimigo, sabe? Pra entristecer, pra abalar, pra destruir. Pra destruir. Mas a partir do momento em que ele deu ouvido à voz do Senhor Jesus, que Deus aí um dia usou um vaso pra falar pra mim, que era pra mim usar de autoridade que o Senhor ia dar pra mim. E eu, né, não entendi então, mas então continuei. Aí um dia Deus me deu autoridade. E eu cheguei e falei. Eu tomei uma mijada. Era num horário do meio-dia. Tinha sol no outro dia? Ah, não, era no meio-dia, tinha sol. No meio-dia. E Deus, assim... Ai, o que Deus faz é tremendo, né? É maravilhoso, meu Deus. E pra ver que é no momento certo. E é no momento certo. Não é antes nem depois, no momento certo. Porque eu escutei aquilo e simplesmente aquilo ficou em mim. E ela esperava que eu ia fazer o normal de sempre. Mas não. Mas antes disso tudo, aí eu já comecei... Já tava no processo de começar a ficar calada. Entendi. Já tava no processo em que Deus estava trabalhando na minha vida e trabalhando já na vida dele. E eu comecei... Daí ele vinha, às vezes queria... Eu deixava ele falando sozinho. Eu deixava ele falar e ficava quieto. Discutir, né? E daí eu começava... E ele ficava mais irritado, sabe? Brigar com as paredes. Ele ficava mais irritado, sabe? E daí, às vezes, ele não conseguia levantar. Eu vou trabalhar. Sabe? E eu... Mas se manter a calma. E eu mantinha a calma. Exatamente. E manter a calma, né? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. É isso. Por dentro tu pensar, Jesus, por favor, não me dá força. Porque se eu tiver força, eu pego esse homem. É porque a própria palavra, ela diz assim, ó, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra ossos e potestades. E às vezes quando a gente tá no nosso convívio, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que existe um inimigo que quer implantar alguma coisa ali pra discutir, alguma coisa pro casal se afastar, né? E a gente acaba esquecendo de repreender isso das nossas vidas, né? E daí a gente quer lutar com quem? Com o esposo ou com a esposa, que é, no caso, às vezes falta esse discernimento no início de tu ganhar o esposo ou ganhar a esposa, que é o assunto que nós temos aqui comentando hoje, né? Porque eu entendo esse processo porque eu tive que ganhar a vida da Tice também, sabe? 1 ano de oração foi um processo mais rápido, assim, comparado de vocês, mas eu tive que agir de estratégias e sabedoria também, para poder ganhar a vida dela, porque eu não poderia ser o mesmo, né? Eu não poderia brigar com ela porque eu sabia que o inimigo agia sobre a vida dela. E a minha luta não era contra ela, então, mas sim era contra o inimigo que vinha para nos afligir. E olha que ele vem, né? E ele vem. Ele vem. Usa a boca, usa... E eu era aquela que queria brigar até com as paredes. E ele vem. E daí chegou assim, daí Deus foi trabalhando na minha vida. E é pra honra e glória dele, né? Aí ele foi trabalhando e eu fui me calando mais. E daí vinha sempre no meu coração. Deus falava no meu íntimo, Deus sempre falava comigo. A mulher sábia edifica a sua casa. E isso, quando ele chegava e vinha isso dentro de mim, sabe? Então, assim, e daí aquele dia, daí Deus me tocou assim numa forma. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não posso dizer o que eu falei, porque eu falei tudo que Deus mandou eu falar pra ele. E ele ficou caladinho. E não era pouco. Caladinho. Era pouco. Mas eu falei assim, ó, veio vindo assim, ó. E eu fui falando. Eu lembro até hoje, foi num quarto nosso pequeno. Bem não entrar na porta assim. Ela veio e eu só fiquei entre a cama e a porta, assim. Bem Se caso acontecer alguma coisa, eu só escutando. Sabe? E sabe aquela coisa que chegou assim... E entrou. Entrou. Mas daí foi indo, né? Daí fui vendo o que eu tava e daí as coisas foram
florescendo dentro de mim, daí que eu tomei a posição. Tudo. Mas que nem a gente tá falando aqui, a gente não tá falando só de uma esposa que ganhou um marido, do marido que ganhou uma esposa. A gente tá falando até do nosso ciclo de amizade, nossos amigos. E isso engloba a mesma estratégia. E a estratégia é a mesma. Entendeu? Isso. Essa que nem você falou, sabedoria, paciência, oração, não, né, aquela briga que tu tem que vir, que ter assim. Nós temos que mostrar para o nosso ciclo de amizade o quanto é bom nós estar aqui. Isso. O quanto é bom a gente estar desse lado. Para eles também sentir vontade de vir. Né? Então a gente tem que estar... Querer, desejar, né? Isso, a gente tem que estar firme na palavra do Senhor, firme nos caminhos, firme na doutrina da palavra do Espírito Santo, para aquela pessoa vir. Senão a gente não está um pouco na igreja, um pouco fora, um pouco na igreja, um pouco fora. E é isso, que é, né? Então é isso de umas coisas que também eu não quero ser assim. Quero, né, ser, mas que nem eu volto a dizer, não queria ser aquele cara fanático, quero ganhar todo mundo, na hora ver o cara, quero batizar o cara. Não, eu quero ser diferente através da minha vida e do nosso testemunho, que é esse aqui, que é o lema, né, muito grandioso, é através disso. No nosso próprio testemunho, a gente ir ganhando os outros. Com certeza, é um testemunho muito edificante, né? Porque muitas pessoas passam, é que nem ele disse, né? Não é só, às vezes, um casal, mas um amigo, algo do tipo. E é isso que vocês transparecem, sabe? E esse é o legal que vocês vão deixar aqui, né? Da persistência, de que Jesus, sim, ele pode transformar, sabe? Foi uns 6 anos, né? 6 anos. Então, é um processo. Às vezes a gente quer pra ontem, pra logo. E às vezes até que nem, tipo... Às vezes a gente quer ganhar um pai, uma mãe, um irmão, nosso próprio irmão, né, de sangue. E o que o Espírito Santo, ultimamente, ele vem ministrando muito ao meu coração. É pra gente olhar mais pra dentro de nós, sabe? Olhar mais pra dentro. Às vezes a gente olha muito pro outro. Ah, mas o outro poderia ser assim, assim. Mas o que eu posso fazer pra que ele veja Jesus em mim e que através da minha vida ele possa mudar, possa querer esse Jesus, possa querer essa transformação, né? Porque daí o Espírito Santo falava muito ao meu coração, para de querer a mudança nos outros e mude você, sabe? Muda o teu coração, a tua forma de pensar, as tuas atitudes. Vai ser o teu testemunho. Isso, que o teu, né? Nós somos testemunhos ambulantes. É isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu pedi a transformação em mim, Deus começou a trabalhar em mim e na vida dele, né? Isso. Então, muitas vezes, assim... por que eu não ganho fulano, beltrano pra Jesus? Já olhou pra si? Já olhou pra si? Começa a olhar pra si, pede pra Deus começar a transformar você, né? Isso. Começa a pedir pra Deus fazer a obra primeiro em você. Aí ali Deus vai começar a transformar você e vai transformar aquele que está em volta de você. E ali Deus vai começar a agir, vai começar a fazer a obra. E é isso, não podemos olhar para o lado e nem para o outro, somente para Jesus. Somente para Jesus, porque é só Ele. A nossa única salvação, nosso único caminho é Jesus. Porque se nós vamos falar de testemunho, a gente vai faltar tempo, porque Deus faz alguma coisa na nossa vida e fez na vida de vocês e vai fazer e vai servir de testemunho. A gente aqui hoje está focando nessa parte, né? Como ela me ganhou e como a gente pode ganhar os amigos e coisa lá. Mas se a gente for falar só de testemunho, a gente tem um monte que Deus tem feito milagres na nossa vida, que nem ela contou que eu tinha um extra, né, para suprir um pouco mais que hoje as coisas cada vez estão inflacionando e a gente também precisa de um extra. E daí eu ganhava esse extra. E daí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava na igreja, ou eu ficava. E daí eu falei, meu Deus, eu tô, né, abrindo mão disso. Mas, né, automaticamente eu sei, né, que as coisas vai... O Senhor vai suprir. E tem suprido. Tem coisa assim que a gente chega, inicia o mês e a gente só agradece como terminou. Tem levantado pessoas para nos ajudar, às vezes, em umas situações aí que é grandiosa, assim, que é só Deus mesmo. Tem cada testemunho, assim, que se a gente for falar de testemunho, é tremendo. Porque, olha, Deus faz milagre na vida da gente. Deus faz. Faz na gente, faz na vida da gente. Todos os santos dias, a gente... E é muito bom estar desse lado. Não tá nem do lado de lá, muito menos em cima do muro. Com certeza. O bom de tudo que tu tá passando,
se tu tá... Ai, tem dias assim que tu tá... Parece que te bate uma tristeza, uma angústia, né? Aí tu pensa, vou orar. Aí tu ora, aquilo sai. Sai, né? O Espírito Santo, assim, vem e te coloca aquela paz no teu coração, assim. Ou um louvor, às vezes. Um louvor de adoração ao Senhor Jesus. Como é bom, Isso. né? Como é bom tu poder louvar, adorar o Senhor Jesus. Por quê? Porque toda honra, toda glória, tudo é pra Ele. Tudo é pra Ele, é verdade. Tudo é pra Ele, sabe? Então, é assim, Deus, Ele usa de cuidar de nós. Aqui, que nem eu falei no início, Ele cuida do nosso... Desde o nosso nascer, Ele cuida. Né? Olha quantos testemunhos lindos que teve de nascimentos. Sim. E o Senhor Jesus sempre está cuidando de cada um de nós. Sim. E Ele sabe tudo. Sabe cada passo, cada andar, tudo que nós vamos fazer, é Ele que sabe. Tudo pertence a Ele. E nós temos que só colocar e buscar Ele sempre, cada dia mais. O tempo é dele. É verdade. O processo Tudo pertence a Ele, né? Porque às vezes o processo tá ensinando o nosso companheiro, tá nos ensinando junto, né? Porque a gente vai aprendendo, vai crescendo junto. E vai aprendendo junto um com o outro, né? Isso. Cada dia a gente vai aprendendo um com o outro, cada dia coisas novas. A gente vai, que nem agora nós também temos tentado tirar um tempinho para ler a Bíblia com os meninos, pedimos para eles ler um versículo, explicar para nós o que eles aprenderam. E isso é tão gratificante, sabe? É verdade. Claro. Tão gratificante. É uma semente que vai ir frutificando, né? Tu vê Deus ali trabalhando, quantas coisas que tem acontecido nesse mundo. Muito. E que nem o meu pequeno, eu levo ele na escola, ele tem 8 anos, né? Aí a gente tá indo pra escola, ele disse, mãe, deixa eu fazer minha oração. Querido. Isso aí, legal. Isso aí é gratificante. Esse dia também, que eu pouco levo ele pra escola, por causa que pra mim é mais corrido. E ela tem mais liberdade por ter, né, faz o horário dela do serviço. E daí eu levei ele, daí eu cheguei no carro, ele tava de cabecinha baixa. Daí eu cheguei, fechei a porta bem devagarzinho, falei, o que foi, filho? Não, eu tava orando. Sabe? Querido. E sabe, Isso alegra o coração do pai e da mãe, imagina, né? gente. Mas tá louco, isso não é gratificante. Isso é bênção, né? Que nem meu mais velho, essa semana ele tava meio doente. Daí ele disse pra mim, mãe, eu tava me sentindo tão fraco que nem minha oração eu não tô conseguindo fazer, mãe. E eu preciso fazer minha oração. Querido. Sabe? Então, tu vê aquilo ali, eles também têm necessidade de fazer a oração. E às vezes nós estamos com o joelho dobrado lá, eles vêm e dobram o joelho junto, vamos orar junto, eles querem orar junto com nós. E isso é muito bom. É muita bênção. É bom, sabe? Então, e o inimigo, assim, ó, ele vem, ele tenta botar... Claro, o nosso mais velho tem 14 anos. Então, é aquela fasezinha também que não é fácil. Mas, a partir do momento que eu comecei também a parar de brigar com ele, comecei mais a orar por ele. Agora o foco é nele. Fazer campanha por ele, sabe? Porque, querendo ou não, é uma fasezinha que não é fácil. Sim. Mas uma só que, mudança. mas só que, graças a Deus, eles são umas bênçãos. Eles são umas bênçãos, assim, nas nossas vidas. Meu Deus. Eles, que nem o Nicolas, ele gosta muito de futebol, essas coisas, ele gosta. Mas é isso. Não é com essas outras coisas do mundo, sabe? Então, assim, e ele tem visto a diferença dentro do nosso lar. Então, a partir do momento que nós deixamos Jesus entrar, que nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor Jesus entrar e fazer morada, que nem eu sempre explico para eles, filhos, nós temos que orar e deixar Jesus entrar. Não deixar o demônio, ele quer entrar para estragar o nosso lar, para destruir o nosso lar. E nós deixamos permitir, nós temos que permitir o Senhor entrar. E eles têm dado essa abertura também para o Senhor. Então, Deus tem trabalhado também, tem colocado mais o espírito da paciência. Muitas vezes eles são meio alteradinhos, né? Mas é da fase. Não adianta. Mas assim, mas já dá pra ver que Deus tá agindo. Já dá pra ver que Deus tá trabalhando. E eles acompanharam o processo de vocês, né? Então, eles, queira ou não, eles acompanham e eles começam a ver a mudança, né? E deu pra ver bastante diferença dele com o pai dele. Por causa que, claro, antes os dois era muito atrito. E hoje já não. Hoje tu já consegue ver que eles conseguem conversar mais, né? Conseguem estar tipo mais, assim, trocar eu sou muito era, né? Mas ainda tô numa fase de mudança. Claro, autoritário. E a gente como pai, a gente, né? Hoje eu já vejo a diferença assim, em mim, que muitas vezes ele sai comigo atravessado e antigamente eu já era mais atravessado antes, né? Então não dava certo. E eu tô vendo que
hoje, nos caminhos que nós temos de Jesus, eu consigo sair de perto, fico na minha, daí um pouco passou, ele me pede desculpa e a vida segue. Gente, entende? Olha, isso é maravilhoso. Olha, Deus ele transforma Tudo. todo um ambiente, Todo né? ambiente. Não Todo digo que às mundo. vezes eu não peco, me exalto, mas já na hora eu peço desculpa. Claro. Uma das coisas também que eu fiz uma vez, eu saí alterado com ela na frente de não me lembro de quem foi. E o que eu fiz? Eu pedi a desculpa na frente das pessoas. Para as pessoas verem que, né, eu não sou superior a ela, muito menos ela a mim. Né? E pedi desculpa. Como eu errei na frente dos outros eu pedi desculpa. Não cheguei em casa para pedir desculpa só eu e ela. Então aquela imagem que eu fiz lá ficou. Sim. Se eu não faço isso. Quando eu pedi desculpa, aquela imagem minha, Ela se quebrou. se quebrou. Exatamente. É bem isso. Então é aí que Deus age, Deus trabalha. A partir do momento que ele entra dentro do nosso lar, ele vai trabalhando. É um testemunho muito lindo, Meu gente. Deus, Nossa, nossa. é muito edificante. Tenho certeza que aqueles que estarão assistindo serão muito Muitas edificados famílias. através de vocês. Né? Eu sempre digo, né? Se vocês estão aqui é porque tem propósito. Amém. Né? Porque, primeiramente, Deus, isso já estava nos planos do Senhor. É. Né? Então, Deus ele tem algo preparado. A gente está aqui, por enquanto, a gente não sabe o quê. É verdade. Mas o amanhã pertence a Deus. É verdade. Né? É verdade. E Deus ele vai plantar no nosso coração qual que é o propósito, né? E tenho certeza que muitas pessoas se chegarão a vocês até mesmo para pedir conselhos, né? Amém. Porque vocês passaram por um processo, né? Estão ainda no processo, que a gente sempre está Sempre. nesse processo, Sempre. mas com certeza o Espírito Santo sempre nos usa para aconselhar, É. para ajudar, né? Amém. Então a gente agradece Agradecemos vocês imensamente. por ter aceitado o convite. Amém. Foi uma honra receber vocês, ter conhecido vocês, né? Esse brilho de vocês, o brilho do Espírito Santo, Amém. né? A gente fica Amém. muito feliz com a presença de vocês. Nós Para também nós, agradecemos primeiramente a Deus, né? Por É. ter aberto essa porta para a gente também, através do nosso testemunho, da nossa vida, edificar, né? E também mostrar o quanto é bom a gente estar nos caminhos do Senhor, É verdade. entendeu? Principal. Que Deus venha É abençoar né, esse projeto de vocês. Cada Amém. vez Glória a mais. Deus. Hoje, de repente, tem um X seguidores, amanhã vamos dobrar esse X. Em Amém, nome em de nome Jesus, de porque a gente Jesus. quer ganhar almas pro Isso Senhor. aí. Esse Esse é é o o propósito. Isso aí. Através dos testemunhos, a gente ganhar as pessoas. As pessoas. Devagarzinho nós vamos, né? Nós Isso vamos indo. no tempo- Vamos Isso plantando a aí. No semente. tempo certo, É, no tempo momento certo. Isso aí. O tempo Não é temos de Deus, pressa. não é nosso. É verdade. O tempo é de Pertence a Deus. Deus. Que nem eu, quando nós... O que eu vou falar lá? E Deus conduz, né? Deus É assim, nervosismo eu tinha, mas ficou, sabe? E foi indo, e se a gente ficar aqui... Se a gente- A gente É tem verdade. todo início dos episódios, a gente fica meio assim nervoso. Depois a conversa vai, assim, Flui, e né? Flui. É, que nem eu falei, né? Se tu largar na presença de Deus, Deus Tudo E flui. que nem Deus tu- te guia. Ele disse, vamos falar de Jesus? Então agora... Também é assim, né? Então estamos todos nós aqui. É. Isso aí. Então é isso aí, a gente quer agradecer muito a oportunidade que vocês nos deram de poder estar aqui falando um pouquinho do Senhor Jesus, né? Como eu já falei de início, né? E dizer para aquele que está nos escutando, né? Que seja firme, seja forte no teu propósito. Se você está parado, se você está pensando em seguir esse Jesus que nós seguimos, não é fácil? Não é fácil, mas no mundo é muito pior. Isso é verdade. Pelo menos aqui você tem Jesus contigo, Jesus vai te guiar, Jesus vai estar do teu Vai te lado, honrar. vai te honrar, porque toda honra, toda glória, tudo é pro Senhor Jesus. Amém, Nada é de Jesus. nós. É verdade. É uma coisa que eu sempre digo, que eu diminui e que Ele cresça na minha vida. Aleluia, glória a Porque Deus. a gente tá aqui para ser canal de bênção, né? Isso aí. Que a gente quer, através da nossa vida, ganhar almas para Ele. Porque é o tempo de ganhar almas para o Senhor É Jesus. verdade. E é o tempo, né, de nós olhar somente para Ele, seguir a Ele e fazer a obra para Ele. É verdade. Porque tudo é para Ele. Então, você que está, né, nos assistindo neste momento, te digo, levanta a cabeça, siga o Senhor Jesus. Não olha para o lado nem para o outro. Olha somente para Jesus, porque Ele é teu maior Salvador da tua vida. E Ele é o que vai te conduzir até a eternidade. Amém, Amém. Jesus. Glória Glória a a Deus. Deus. Que o Espírito Santo, então, possa entrar sobre a vida de vocês através dessa palavra. E agradecemos mais uma vez. E
Assim nós vamos encerrando mais esse episódio. Até a próxima. E até o próximo. Isso aí.